nós acabamos de construir um circuito que faz a soma de duas parcelas de um bit, utilizando funções lógicas. É uma façanha em termos conceituais. Ou seja, a gente fizemos a aritmética utilizando expressões lógicas. Abriu os nossos horizontes. Mas em termos práticos, somar duas parcelas de um bit não é muito útil. Bom, todos os computadores atuais, eles têm quase todos 32 bits inteiros. Então a gente precisa dar um jeito de conseguir fazer essa soma. Bom, isso aqui é um tamanho comum. Bom, nós já sabemos construir circuitos, desde que a gente consiga especificar o que a gente quer dele por meio de uma tabela da verdade. Mas se nós estivermos somando duas parcelas de 32 bits cada uma, nós temos 64 bits de entrada. Quantas linhas que teria essa tabela da verdade? Bom, a gente teria 2 elevado a 32 vezes 32, 2 elevado a 64 entradas. É um número que é grande, tá bom? Mas vamos ter uma ideia aqui. 2 elevado a 64, a gente não tem uma ideia, a gente costuma passar isso para 10 elevado a alguma coisa, que é o mais natural para nós humanos. Então, uma conta que a gente costuma fazer com frequência, que é essa daqui. Eu não sei qual é a potência de 10 que equivale a 2 elevado a 64. A gente faz esse simples raciocínio. Tá bom? 2 elevado a n é igual a 10 elevado a x, onde x é o que a gente quer encontrar. 10 é 2 elevado a log na base 2 de 10, certo? Pela definição de log. Tá bom? Então, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a log na base 2 de 10 elevado a x, certo? Que é então igual a 2 elevado a x log na base 2 de 10, certo? É o produto desse por esse. Então, com isso daqui, eu posso escrever que n é igual a x log 2 de 10. Então, portanto, o x é n sobre log 2 de 10. Log 2 de 10 é mais ou menos 3,3. Então, 2 elevado a alguma coisa é basicamente 10 elevado a aquela alguma coisa dividido por 3,3. Grosseiramente por 3. Eu até faço, o primeiro cálculo que eu faço, eu divido por 3. Se você não tiver necessidade de maior precisão, só para eu ter um sentimento. Bom, então, no caso aqui, a gente tem 2 elevado a 64. Então, nós vamos ter 10 elevado a 64 sobre 3,3 linhas para analisar, ou seja, 10 elevado a 19 linhas para analisar. Quanto tempo que a gente demoraria para fazer isso? A gente tem que começar pelo menos listando as linhas da nossa tabela, né? O mínimo que a gente tem de trabalho para fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, 1 nanosegundo, você tem a ordem de grandeza do tempo de reação de uma porta lógica. Então 1 nanosegundo é um tempo bem pequeno para os computadores. Tá? E 1 ano, ele tem só 3, alguma coisa aqui, vezes 10 a 16 nanosegundos. Se a gente demorar 1 nanosegundo para escrever cada linha, nós vamos demorar, então, uma coisa da ordem de 19 menos 16, 10 a 3, tá bom? Então vamos demorar 3, alguma coisa vezes 10 a 3, ou seja, 3 milênios para escrever essa tabela. Tá bom? É pouco provável que a gente esteja vivo na hora que você tiver acabado de escrever essa tabela. Tá bom? Ou seja, em termos práticos, apesar da gente teoricamente conseguir construir qualquer circuito dada a tabela da verdade, no caso aqui a gente não consegue. A gente não consegue porque não dá em termos práticos. Tá bom? Teríamos que escrever no mínimo. Só escrever isso é só para começar a fazer o método de cobertura dos uns. Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente tem que adotar outro enfoque. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar como que nós fazemos contas. Tá bom? Depois a gente vai construir um somador de uma forma modular, explorando regularidades nesse processo de soma. Tem que aproveitar aqui para falar do Al-Khwarizmi. O Al-Khwarizmi foi um matemático árabe, ele trabalhava em Bagdá, certo? Na época da áurea da expansão muçulmana, e por volta do ano 800. E ele, pelo menos foi ele quem difundiu no Ocidente. Tá? Parece que o sistema posicional, esse que a gente utiliza no dia a dia nosso, ele escreveu um tratado em árabe que descrevia a anotação para números e como fazer as 4 operações do jeito que a gente faz até hoje. Tá? E foi tão importante, certo, que a palavra algoritmo, que nós empregamos aqui no dia a dia, vem exatamente do nome dele, tá bom? Que é Al-Khwarizmi, acabou virando
algoritmo. E para vocês terem uma ideia, se você trocar um sistema de numeração, você pensa quantas coisas que a gente faz contas. Você mudar o seu sistema de numeração, você tem que ter vantagens muito grandes. E tinha, gente. E tinha. Por que tinha, gente? Responde rápido aí para mim. Quanto que vale LI mais XX? Isso aqui, entendeu? Ou seja, esses números aqui. Quanto que vale uma multiplicação? Como é que você faz um produto com algarismos romanos? Como é que você faz uma soma com algarismos romanos? Eu não sei fazer, o que eu faria era transferir para a notação decimal, posicional, fazer as contas e depois voltar. Tá bom? Isso eu sei fazer. Para fazer as contas diretamente é uma coisa muito complicada, então todos tinham muita dificuldade para fazer isso daí. E vocês pensam bem, gente, somar, dividir, multiplicar, isso é a base do comércio, gente, do sistema de trocas. É a base para você construir casas, para construir pontes, para tudo. Bom, você tem que saber fazer as 4 operações. E o sistema posicional era tão superior, gente, que ele desbancou completamente o sistema romano de numeração. Bom, gente, como é que nós fazemos contas em decimal? Vamos lembrar aqui qual que é o método nosso para fazer contas de somar. Tá? Aquele que a gente faz desde a escola primária. Bom, a gente faz coluna por coluna, tá bom? Em cada coluna você tem 2 parcelas e às vezes 1 vai 1 que chegou ali naquela coluna. Tá bom? Então a gente soma 3 algarismos e cada vez que essa soma excede 9, a gente coloca embaixo aqui como resultado somente o dígito menos significativo. E às vezes vai 1, nesses casos, tá bom? Vai 1 para a coluna seguinte. Assim, um exemplo aqui de uma soma. Tá? 6 mais 1 dá 7, vai 0. 0 mais 7 mais 9 dá 16, então só fica o 6 aqui, tá bom? O algarismo menos significativo. E vai 1. 1 mais 7 dá 15, vai 1. 1 mais 2 mais 4 dá 7 e está feita a nossa soma. Para as somas em binário, ela também é feita coluna por coluna. Quando a soma também vai 1 para cá e para lá, então você tem que somar 3 algarismos em cada coluna. Então, cada vez que a soma excede 1, o resultado daquela coluna é somente o dígito menos significativo e vai 1 para a coluna seguinte. Quanto que é essa soma aqui, gente? A gente faz da mesma forma posicional aqui, tá bom? 1 mais 0 dá 1, vai 0. 0 mais 0 mais 1 dá 1. 0 mais 1 mais 1 dá 2. 2 é 1, 0, tá bom? Então fica só o 0 aqui e vai 1. 1 mais 1 dá 3. 3 em binário é 1, 1. Tá bom? Então fica 1 aqui e vai 1. E assim por diante, gente, até a gente fechar a nossa soma aqui. Como é que a gente vai utilizar isso daí? Certo? Nós vamos usar essa aritmética, então, para construir um circuito. Bom, a ideia é fazer um módulo, um circuitinho que ele faça a operação de uma das colunas da soma. E nós teremos no nosso somador tantos módulos quantos forem as colunas, ou seja, quantos forem os bits das parcelas que eu quero somar. Então, vejamos aqui, tá bom? Aqui está aquela soma que nós acabamos de fazer aqui. Então, o que nós queremos aqui? Tá bom? A gente quer um circuito, tá bom? Que nós vamos chamar de soma completa, por contraste com aquele que foi de meia soma. Esse circuito de soma completa vai fazer a operação dessa coluna aqui. Então, entenda que ele tem uma entrada, que é uma das parcelas, outra entrada, que é um bit da outra parcela, e uma outra entrada, que é o vai 1 aqui dessa coluna. Tá? E o que ele vai produzir? Esse circuito vai produzir a soma aqui, tá certo? Que é o bit menos significativo da soma efetiva, e vai produzir também um possível vai 1 para a coluna que está à esquerda. Então aqui estão as entradas e saídas desse circuito. Aqui vamos ver aqui só agora o circuito. Então, tá bom? Que nós vamos, só para distinguir, esse aqui é o que veio da coluna mais à direita, tá bom? E esse daqui é o que vai para a coluna à esquerda, tá bom? Então a gente chama esse daqui de vem 1, né? E esse aqui de vai 1, só para distinguir uma coisa do outro. Então é esse aqui. Aqui estão as entradas em vermelho, tá bom? E as saídas do meu circuito, do circuito que nós queremos. Bom, e como é que a gente vai fazer o somador propriamente dito? Aqui também tá só rearranjar as entradas aqui, tá bom? Essas são duas parcelas, aqui o vem 1, certo? A saída é a soma, que é o bit menos significativo, e o vai 1 que vai para outra coluna. Então nós vamos colocar, no caso aqui eu coloquei 3, tá bom? Tantos módulos quantas forem os bits das parcelas. E nós vamos também
fazer o seguinte arranjo, tá bom? Okay, vamos agora colocar aqui já mais ou menos como vai ser o circuito, tá bom? Então aqui está uma das parcelas de 3 bits, tá bom? A2, A1 e A0. Aqui outra parcela que é B2, D1, B0. Então no primeiro soma completa aqui, tá bom? Entra o B0 e o A0. Tá vendo aqui, né? No segundo somador aqui, tá? E no vem 1 dele não entra nada, porque esse é o bit que está a coluna mais à direita da nossa soma, tá? Menos significativo. Aqui, o vai 1 produzido por esse circuito de soma completa vai entrar na entrada vem 1 desse que está aqui, tá? Que vai receber também um bit de cada uma das parcelas. Tá vendo? Esse aqui vem da parcela B, esse aqui vem da parcela A. Ele produz o que, gente? Um resultado de soma, o bit menos significativo da soma, e um vai 1 que entra aqui nesse circuito, tá? Nesse outro circuito de soma completa, que produz o bit de soma daqui. Tá? Ou seja, vamos preocupar agora com as duas pontas. Tá? Para esse daqui, nós vamos, para manter a uniformidade, então você tem uma entrada que a gente vai aplicar constantemente o valor 0 nela. Tá? E para esse último aqui, se ele não for igual a 0, se ele for igual a 1, significa que o resultado da soma não cabe em 4 bits. A gente chama essa situação de estouro, ou mais comumente, o overflow, tá? O termo em inglês. Muito bem, então eu acho que dessa forma aqui nós temos aqui os circuitos, que se eles funcionarem como a gente deseja, tá? Esse arranjo em cascata aqui, ele permite que a gente consiga fazer a soma, ou seja, desde que o circuito de soma completa funcione como a gente quer. Mas o que a gente quer do circuito de soma completa? Bom, é isso que está aqui. O circuito de soma completa, ele tem 3 entradas só e 2 saídas. Bom, 3 entradas, 2 elevado a 3 linhas, 8 linhas. Tá bom? Fácil para nós. Bom, então aqui está a tabela da verdade. Bom, aqui estão as variáveis de entrada. E aqui estão as funções de saída. É só se vocês olharem aqui para conferir. Tá bom? 0 mais 0 mais 0. A soma da 0 vai 1 dá 0. Vamos pegar outro aqui. 1 mais 1 mais 0. A soma dá 2. E, portanto, 1, 0. O menos significativo é esse daqui. E vai 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. A soma dá 1. Vai 1 dá 1 também. E tem os outros casos todos aqui. Pode conferir isso daqui. Então, como que eu encontro uma expressão para a soma aqui? Eu tenho que cobrir esses uns que estão aqui. Bom, e o resultado é esse daqui. De onde que veio isso aqui, gente? Veio da cobertura desse primeiro 1 aqui. Bom, ou seja, isso aqui é uma função que só é 1 para essa linha aqui. Tá? Então, quando o A for 0, o B for 0 e o V, eu chamo por só V aqui em vez de por V1, tá? Para caber aqui. E o V for igual a 1. Depois, esse outro que vem da cobertura desse 1 aqui, que é a linha B, V'. Depois temos mais este 1 aqui para cobrir, que é A, B', V'. E mais esse último 1 aqui, que é A, BV. A mesma coisa para a função vai 1, a saída vai 1. A gente tem que cobrir os 1s aqui dessa coluna. Esse primeiro 1 aqui, bom, é para essa linha que está aqui, que é a linha BV. O segundo 1 é esse daqui, que é A, B', o terceiro este, tá? A, B, V', e o último é o ABV. Tá bom, gente? Então, com isso aqui, nós temos agora expressões lógicas, né, para o circuito de soma completa. Então, com isso, a gente consegue construir o circuito de soma completa, que é isso que está aqui. Bom, aqui parece que tem muito fio aqui e tudo, mas aqui, ó, aqui você vê que aqui são os O's aqui. Esse é o, aqui é o que? É a linha B', mais a linha BV, etc, etc. Vocês vão olhando aqui com calma aqui. E é só conferir as coisas aqui para ver se essas expressões aqui estão efetivamente implantadas aqui. Aqui, então, nós temos o circuito de soma completa, que a gente pode testar aqui, tá? Então, 0 mais 0 mais 0 dá 0 e vai 0, tá bom? 0 mais 0 mais 1, a soma dá 1 e vai 0. 0 mais 1 mais 0, aqui a soma dá 1 e vai 1, 0. 1 mais 1, o resultado dá 2, não é?
Então 2, a soma, o resultado seria 1, 0, o menos significativo é 0, e vai 1, e assim por diante. Vocês podem testar aqui todas as possibilidades. Então aqui agora a gente tem então um circuito que ele realiza aquilo que a gente esperava da soma completa. E este aqui então, gente, é um circuito com aquele arranjo em cascata. Tá? Parece complicado, mas quando a gente repara bem, gente, isso daqui, olha, isso daqui é um circuito de soma completa, bom, que recebe o quê? Um bit de cada parcela aqui, e aqui, ó, gente, bem pequitinho aqui, ó, tem um 0 que está entrando aqui. Aqui é um outro circuito de soma completa, e vocês vejam que a saída do vai 1 aqui é a entrada vem 1 desse que está aqui. Bom, e sai aqui um bit menos significativo, é o resultado já da soma, é uma parte do resultado da soma. Esse daqui, a saída vai 1 dele, bom, é exatamente a entrada para esse daqui. Bom, e assim por diante, ou seja, a gente tem esses 4 circuitos aqui que estão montados daquela forma. Aqui a gente tem o bit de store. Vou colocar agora o circuito aqui para vocês. Nós temos então aqui o somador de 4 bits. Então, 0 mais 0 dá 0, tá bom? 1 mais 0 a saída dá 1. 1 mais 2 a saída dá 3. 5 mais 2 a saída dá 7, que é isso que está aqui. Vocês podem testar aqui para todas as combinações possíveis. Nós conseguimos então um somador de 4 bits, e a gente poderia ter, colocando mais módulos aqui, somadores de 32 bits, de 64 bits, de 128. Ou seja, nós conseguimos resolver o problema da soma de n bits, onde n pode ser 128, ou até mais. Agora, quando a gente vê esse diagrama aqui, nós sabemos que cada bloco desses aqui é um circuito de soma completa, mas se a gente não soubesse, para a gente entender o que está aqui, esse aqui é reconhecidamente complicado. Na verdade, o que está havendo aqui é que esse diagrama aqui, para legibilidade humana, ele está mostrando detalhes demais. Ele está nos atrapalhando com esse tanto de detalhes. A compreensão desse circuito aqui fica comprometida por causa desse excesso de detalhes. Bom, então nós vamos ver agora nos próximos vídeos como que a gente faz para ter esse mesmo diagrama aqui, um outro diagrama equivalente a esse mesmo circuito, mas de uma maneira que seja muito mais legível por humanos.